Bom dia, irmãs e irmãos, nessa segunda-feira, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. Nesse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? O objetivo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço, envio vibrações positivas de cura, né, para os enfermos, aqueles que fizeram, os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo, né, passando por necessidade, né, eu peço para cada um vibrações positivas, né? Então, para os sofredores necessitados, inadimplentes. Peço paz para o planeta, né? Paz para todos os países do planeta, né? Paz para o Brasil, né? Paz para todos que estão envolvidos com esse tarifaço do Trump, né? Muita paz para o Trump, muita paz para todos e muita paz para o Brasil, né? Que estão aí também, vai sofrer com esse tarifaço, né? Então, eu peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, né? Eu vou citar 4 itens, né? Vou acrescentar mais um item, né? De um casal, né? Que eles se amavam quando estavam encarnados, e o pai da moça não queria que eles namorassem nem casassem, né? Então eles não puderam fazer isso, mas se encontraram no mundo espiritual. Então, a gente tem que entender que a gente sempre vai se encontrar com os espíritos, nós temos afinidade com eles, vamos se encontrar com eles. Outro item é que tem espíritos e pessoas que buscam a santidade preso ainda nos desejos mundanos do materialismo. Então vai ter problema de encontrar a santidade. Outros espíritos e pessoas buscam a santidade, né, através do Evangelho. Vai ser mais fácil de encontrar a santidade, né? Outro item que Jesus ele envia, né, para a gente missionários, né? Esses missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. Então eu cito 2 exemplos. Exemplos de Paulo de Tarso, que a última encarnação dele, ele veio com Martinho Lutero, e da Maria Madalena, que ela veio como Irmã Teresa, Mãe Teresa de Calcutá. Então, fez muita caridade, né? O outro item em que André Luiz ele nos fala da eutanásia. A eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. Então a eutanásia serve para nada para o espírito, né? Quem tem o livro, estude. Quem não tem o livro e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu estou na 4ª temporada estudando esse livro aqui. Perdoe. O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, né? A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda temporada foi o livro Ramatiz o Evangelho, a Luz do Cosmo,
né? E a terceira temporada foi o mesmo livro. Como funciona meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, interpretação da leitura e prece final. Então vamos à leitura. Eu estou no capítulo 28, coletânea de preces. Então vamos, a leitura hoje é por uma prece por uma criança que acaba de nascer. Item 53, prefácio. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam que Deus lhes permita retornar uma existência que deve lhes fornecer um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, por meio de vicissitudes às quais são submetidos, seja cumprindo uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na Terra. O encargo de guiar seus primeiros passos e de os dirigir para o bem está confiado aos seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido o seu mandato. Foi para lhes facilitar a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial de uma natureza, lei que jamais é violada impunemente. Que ainda não começa a prece, que só fala sobre do espírito, que ele errou, pecou, e então Deus dá a chance dele ficar encarnando, dele ficar toda hora encarnando, né? O espírito não para de encarnar. Então ele fala, como ele está dizendo que é uma criança que nasce, está falando mais ou menos desse espírito que está encarnando, está nascendo, né? E aí ele fala que é um fato muito importante dos pais. Os pais vão dirigir esse filho. Agora, para a gente trabalhar qualquer problema, esse espírito ele é errante, ele vem lá com erro de encarnação passada. Então ele pode vir o erro de vícios, né? De ser muito agressivo. Ele vem cheio de erros, né? Passado, para ser corrigido agora. E quem vai orientar? São os pais. Né? Os pais, eles dão educação para os filhos, né? E a escola dá instrução aos filhos, a escola não dá educação. Educação, quem dá é os pais. E agora, para os pais doutrinar, que os pais não sabem da memória desse filho, que se ele for um viciado, né, de drogas, de bebida alcoólica, de cigarro, de comida, de sexo, ele não sabe se ele for um estuprador, né? Ele não sabe que ele tem isso aí, então ele tem que doutrinar. A doutrinação que vai ajudar esse espírito. Não adianta nada querer doutrinar ele como adulto, é um problema, né? Então, exemplo, se esse espírito ele tem um vício, né? Um vício de drogas, um vício de cigarro, a doutrinação vai fazer com que ele se afaste disso. Mas como se doutrina? Desde o ventre da mãe. Ali falando do Evangelho, falando de Deus, falando do Mestre Jesus de Nazaré, falando de hábitos errados para cortar, né? Falando de caridade, falando de indulgência, falando de benevolência, né? Falando de perdão. Esse espírito, ele vai assimilando isso. Quando ele sai do ventre da mãe, os pais fazendo isso, né? Fazendo o culto do lar, crescendo nesse ambiente, esse espírito doutrinado, ele é mais fácil de combater nele os vícios. Então, o vício de drogas, o vício de sexo, o vício de fazer coisas erradas, né? Ter hábitos errados. Então, ele vai porque ele foi doutrinado desde o ventre da mãe. Agora que você querer doutrinar um filho lá com 18, 19 anos, cheio de vício, é complicado. Não adianta enfiar ele dentro do templo espiritual ou qualquer escola religiosa, dentro de igreja, dentro de centro espírita, não vai resolver o problema dele. Isso aí é conversa fiada. Por isso que você tem aí vários religiosos praticando pecados, praticando erro, porque não foram doutrinados pelos pais.
Então é nesse contexto aqui que ele fala dessa relação que os pais têm que ter. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, e o objetivo foi atingido, ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.